Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdinéia Machado e eu vou trabalhar com vocês um conteúdo do 7º ano que é o relato pessoal como gênero textual, as suas estruturas e também as suas características. Para começar, nós vamos pensar sobre o relato pessoal como um gênero cotidiano. Quer dizer que é algo que faz parte da nossa vida, quer dizer que faz parte das nossas vivências, tá? E ele pode acontecer, na maioria das vezes, na oralidade. A pessoa falando, contando seus relatos, contando as histórias vivenciadas. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar desse tipo de texto da forma escrita. E aí a gente pode se perguntar, mas por que alguém escreveria um relato? Por que ele apenas não fala sobre aquilo que vivenciou? Escrever um relato, ele pode ter como finalidade produzir uma memória escrita, guardar essas situações vivenciadas e também poder partilhar essas vivências com as outras pessoas, com os leitores de um modo em geral. Para isso, nós vamos relembrar então quais são as características do relato. O relato pessoal é uma narrativa, então a gente relembra aqui todos os elementos que fazem parte da narrativa. O primeiro elemento é o espaço, quer dizer que essa história que vai ser contada, essa experiência que foi vivenciada, aconteceu em algum lugar. A gente relembra também como elemento essencial da narrativa o tempo, quer dizer que essa história contada, ela aconteceu quando? E esse tempo, ele pode ser um tempo cronológico, quer dizer, marcado pelo relógio ou pelo calendário, ou pode ser um tempo psicológico, que tem a ver com as lembranças, que tem a ver com as recordações de uma época, de um período vivenciado por essa personagem. O outro elemento são as personagens, quer dizer que uma história para ser contada, um relato, vai envolver pessoas, vai envolver algumas personagens, que pode ser a pessoa que está contando e também outras pessoas que podem estar com ela naquele momento do acontecimento. Quando a gente fala em relato pessoal, a gente fala em narrador-personagem. Por quê? Embora nesta narrativa, nessa história contada, possam existir outras pessoas envolvidas, mas o principal, a história principal é sobre esta personagem, é sobre o que ela está vivenciando, como são as suas impressões, as suas sensações em relação àquele momento, qual é a sua experiência, mesmo que isso envolva outras pessoas. Vamos relembrar também como elemento da narrativa o conflito, que é o acontecimento em si. O que motiva essa pessoa a contar uma história? O que ela vivenciou? E aí isso nós chamamos de conflito. Como características do relato, nós temos o texto narrado em primeira pessoa, a estrutura do texto narrativo, a linguagem informal, verbos no pretérito, que é o passado, o caráter subjetivo, as experiências vivenciadas, que podem ser sozinhas ou com outras pessoas. E agora nós vamos observar como é que isso acontece dentro de um texto. Vamos fazer a análise de um relato pessoal e vamos encontrar todas essas características expostas aí nesse texto. O título do texto é A Minha Travessura. Então observe. Já na primeira linha aparece a informação. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras. Então, quando foi que aconteceu o fato? Em uma sexta-feira. Nós temos ainda a especificação do espaço. Onde se passa a história? Nesse texto, a história passa na casa dos avós desta personagem. Então está em destaque para vocês o local, o espaço onde a história acontece. Percebam que há mais de uma personagem fazendo parte dessa história. Nós temos a figura da narradora, de quem conta a história, da sua experiência vivenciada, mas ela envolve outras pessoas. Ela fala do padrasto, do pai, de uma gata, da mãe e da avó. E aqui é importante marcar que a gata, mesmo sendo um animal, ela faz parte da história, porque ela está envolvida como personagem. A história também é sobre ela, é sobre a relação estabelecida entre esta personagem e mais a gata.
Agora a gente tem o ponto principal da história, que é o fato que está sendo contado, que aí nós chamamos de conflito. O fato que está sendo contado aqui é de quando essa personagem ficou sozinha em casa com os gatinhos, né? Já a gata tinha dado cria e estava ali os gatinhos pequenininhos. E ela então resolveu abraçar o gato, a fim de protegê-lo, né? De demonstrar o seu carinho, o seu afeto. Mas ela fez isso de uma maneira muito forte e acabou matando o gato. Então este é o conflito, é o fato que ela está contando. Aí vamos revisar então essas características do relato pessoal. Uma das características comentadas é que esse texto é em primeira pessoa. Então, que tipos de palavras dentro desse texto vão demonstrar para nós que ele está em primeira pessoa? Primeiro, nós temos os pronomes. Olha lá, minha, meu, eu e por mim. São marcações linguísticas dentro do texto que comprovam que ele é primeira pessoa. Os verbos também ajudam muito a fazer essa marcação. Consigo, fiquei, abracei, pensei, espantei. Todos estes verbos também estão na primeira pessoa. Então a gente confirma essa característica. Uma outra característica é que esses verbos, além de aparecerem em primeira pessoa, eles também vão estar na maioria das vezes no pretérito, ou seja, no passado. Acabou, era, estava, sabia, gritava, amava, sentisse, sabia mais uma vez. O caráter subjetivo desse texto está marcado justamente por esses verbos na primeira pessoa, porque subjetivo quer dizer que é daquele que está se expressando. Então, os verbos em primeira pessoa marcam que aquelas sensações, aquelas impressões são da autora, de quem está escrevendo a história. E aí um trecho que comprova isso lá no texto é este aqui, ó. Eu, querendo ajudar, peguei-o em meus braços e o aninhei como uma mãe ao segurar seu filho em seu colo. Então ela demonstra que ela está falando dela, do seu próprio sentimento e de como ela se sentiu agindo daquela forma. E agora é hora de você participar deste momento e fazer também uma atividade. Então nós vamos ler esse texto, que é um texto de Carlos Drummond de Andrade, Como Comecei a Escrever, e na sequência vocês devem responder a 2 questões. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Pai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha que escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estavam germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam.
Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Agora é com vocês. No texto Como Comecei a Escrever, o autor relata fatos que vivenciou há muito tempo. Quando e onde acontecem os fatos narrados? Os fatos aconteceram por volta de 1910, numa cidade do interior do Rio de Janeiro. O autor ainda traz como lugar a sua casa, onde teve os primeiros contatos com as gravuras e letras, e a escola, lugar onde frequentou e recebeu o estímulo de suas professoras. Questão 2. Qual o fato que está sendo relatado pelo autor Carlos Drummond de Andrade? E como podemos confirmar que este texto é um relato pessoal? Resposta. O autor relata como aconteceu o seu processo de leitura e escrita, que começou antes mesmo de ele ingressar na escola. Podemos afirmar que o texto é um relato pessoal porque é a descrição das experiências vividas com subjetividade, o uso da primeira pessoa e a presença dos elementos da narrativa. O relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções, os sentimentos expressos pelo narrador, tal qual uma narrativa. O relato apresenta um tempo e espaços bem definidos, cujo narrador é protagonista da história. E como exercícios complementares, vocês podem conhecer outro relato pessoal, escrito pelo médico e escritor Drauzio Varela, e nele o escritor narra algumas situações vivenciadas na cidade de São Paulo. Então leiam com muita atenção esse relato e podem responder as questões que estarão disponíveis no Educ Acre.